Uma década de liderança, fé e transformação. O ministério do reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima marcou profundamente a história da Assembleia de Deus em Alagoas, levando o evangelho a novas fronteiras, edificando novos templos e impactando milhares de vidas. Esta é a história de 10 anos de um ministério dedicado a Deus e ao seu rebanho. Eu sou Luciana, irmã do pastor Orisvaldo, a irmã mais velha. Ele é conhecido na família como Valdinho, intimamente, é o nosso Valdinho. Ele, na infância, ele sempre foi muito religioso, sempre demonstrou, desde a primeira infância dele. Ele sempre gostou de ir à igreja. Ele tinha as brincadeiras, tanto que as brincadeiras dele de infância, entre os 7 e 8 anos de idade, era fazer procissão com os colegas na rua. Ninguém brincava antes que não assistisse a celebração dele. Ele fazia uma missa, né? E ele colocava todo mundo, a brincadeira dele era essa, em procissão. Ele sempre foi muito religioso, sempre. E isso sempre foi uma coisa admirável para a gente. Quando nós fomos morar em Palmeira dos Índios, ele também foi morar em Palmeira dos Índios. Ele já era de Palmeira dos Índios, mas ele estava em Aracaju com os pais e eles voltaram no mesmo ano, voltaram para Palmeira dos Índios. E lá ele foi morar vizinho à igreja. Meu pai era o pastor da igreja em Palmeira dos Índios e nós nos conhecemos desde essa época. Desde que me entendo de gente, que eu fui inclinado para as coisas de Deus, claro, na religião que eu conhecia, né? E eu estudei em um colégio de religiosas holandesas, Colégio Sagrada Família em Palmeira dos Índios, e lá também essa minha tendência para as coisas de Deus aumentou, pois desde a infância que eu me dediquei à igreja, que era a igreja da religião de meus pais, e ali me dediquei, ali eu comecei a trabalhar na igreja, fui dirigente de jovens, de juvenis, fui fundador do grupo carismático, fui palestrante, isso na minha adolescência, desde a minha infância até a minha adolescência, fui trabalhando na igreja e buscando a Deus, e lendo a Bíblia, e orando, e buscando ao Senhor, claro, com a luz que eu possuía naquela época, a luz que me era disponível. Meu pai gostava muito de festas, dessas coisas, e meu irmão era o oposto. E ele gostaria que o filho dele acompanhasse ele nessa vida que ele tinha. E meu irmão nunca, eu acho que ele nunca provou bebida alcoólica, ele não sabe que gosto tem, ele nunca fumou, ele nunca. Não houve uma mudança do mundo material para ele, porque ele não vivenciou as coisas da matéria que o meu pai gostava. A mudança para ele foi só o direcionamento cristão dele. Ele era muito dedicado, muito mesmo dedicado, e assim causava admiração para todo mundo, tanto para os jovens da época, quanto para as moças também. Ele foi fundador aqui da Carismática, do grupo carismático aqui em Palmeira dos Índios. Ele, aos 15 anos de idade, ele participou do TLC, que é o treinamento de liderança cristã da Igreja Católica. Ele sempre assim demonstrou que ia ser um religioso católico. Antes de liderar a Assembleia de Deus em Alagoas, José Orisvaldo Nunes de Lima se firmou ainda jovem no caminho do Senhor. Seu amor pelo Evangelho começou cedo, sendo moldado em uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Até que um dia, Deus preparou que meu pai vendeu a casa que era por trás da Catedral de Palmeira dos Índios e comprou uma casa na Rua da Assembleia de Deus, Rua da Alegria, antiga Rua da Alegria, depois chamada Rua João 23. E ali naquela casa, a minha vida mudou, porque era uma casa antes da igreja, só tinha uma casa antes da igreja, era a casa, e é até hoje a casa da minha família, e ali eu comecei a ouvir o Evangelho. O pastor Benedito Alves Nicásio chegou em janeiro, e nós chegamos em março naquela casa. E ali eu comecei a ouvir o Evangelho. E comecei a ter uma visão maior do que era a verdade do Evangelho. E passei
dos 13 aos 16 anos, ouvindo o Evangelho, aceitando o convite dos crentes para ir à igreja. Fui muito evangelizado pela igreja de Palmeira dos Índios. Os irmãos que já dormem no Senhor me evangelizaram muito, me deram folhetos, me deram lições de escola bíblica dominical, de maneira que antes de eu me tornar evangélico, eu já era frequentador, não era aluno constante, mas já era frequentador da escola bíblica dominical e já tinha a lição que os crentes me deram com muito amor. Eu devo muito à igreja de Palmeira dos Índios. E até que, em 1979, nos meus 16 anos, eu fiz a minha decisão por Cristo em uma viagem que fiz a Major Isidoro. Lá, em vez de ir à missa, fui a um culto na Assembleia de Deus, numa casa muito humilde. O pastor era o pastor Edson dos Santos, e naquela noite o Senhor mudou a minha vida. Eu dobrei os meus joelhos, recebi a oração, e a partir dali voltei para Palmeira, foi só uma visita que fui fazer. Voltei a Palmeira, me apresentei ao pastor Beni, que era o pastor da igreja, pastor Benedito Alves Nicásio, carinhosamente chamado pastor Beni, que depois viria a ser meu sogro. E, de repente, uma noite de domingo, nós morávamos vizinhos à Assembleia de Deus, então nós ouvimos uma voz que nós conhecíamos, estávamos assistindo ao Fantástico. Meu pai já estava deitado e ouvimos a voz dele na igreja, dando depoimento dele, e isso foi uma coisa muito surpreendente para toda a família, porque nós não sabíamos que ele já tinha... Já fazia parte da Assembleia de Deus, e nós não sabíamos. Já estava mais ou menos com um mês, alguma coisa. E ele foi dar esse depoimento. O meu pai se levantou muito zangado. E Deus sempre age na vida do meu irmão. E uma coisa assim que sempre ficou marcado na minha vida foi que meu pai levantou, pegou o cinto, enrolou na mão, sentou em frente à televisão e ficou esperando por ele. Nós ficamos chocados com aquilo ali, com a reação do nosso pai. E começou a passar no Fantástico uma matéria sobre os pais, a reação dos pais quando não aceitava o que os filhos queriam para a vida deles. Os transtornos, as coisas que aconteciam no meio da família quando os pais não aceitavam as decisões dos filhos. E o meu pai foi relaxando, começou a chorar, levantou e foi para o quarto. Pela graça de Deus, meu pai, 3 anos antes de ir para o Senhor, de partir para Deus, ele teve a graça de aceitar o Senhor Jesus como Salvador e teve 3 anos muito frutíferos na sua vida cristã. Foi salvo, foi batizado no Espírito Santo, eu o batizei nas águas, e ele teve um grande relacionamento de amizade e de serviço a Deus em Arapiraca, ali com o pastor Roberto. Quando meu pai foi transferido de Palmeira dos Índios para a colônia de Leopoldina, ele foi com a gente. Meu pai fez o convite e ele aceitou. Já tinha sido feito vários convites, ele não aceitava. Quando o pastor Benedito Alves Nicásio recebe o convite para vir para a colônia Leopoldina, fez o convite a ele para que ele o acompanhasse. Então, quando aquele jovem chega ali em colônia Leopoldina, solteiro, a irmã Vaninha, claro, solteira também, o Jailson, que foi importantíssimo naquele trabalho, que já dorme no Senhor, agora há pouco partiu para o Senhor, que eu era o seu cunhado, e ele chegou ali novinho também, tocava acordeão, contrabaixo e tal. E aquilo foi uma revolução na nossa cidade, historicamente, em todos os sentidos. O irmão Beni, ele via nele que ali tinha alguma coisa diferente nele. Então o irmão Beni pegou ele, acolheu ele como filho, abraçou a religiosidade dele. A igreja de Colônia era bem pequena, a cidade pequena e a igreja bem pequena também, bem menor que Palmeira, mas o campo era vasto, havia muito trabalho a fazer, e eu ali mergulhei de cabeça na evangelização do campo de Colônia. E depois os irmãos de Novo Lino queriam ele. Foi bem interessante. Queria que ele fosse para lá
E meu pai até brincava e dizia assim, não, vocês não queriam ele, agora deixa ele lá. Deus fez assim um rebuliço muito grande na cidade, muita gente aceitou Jesus como Salvador, que hoje são pastores, que aceitou naquela época, ele toda a vida gostou de evangelizar e fez esse trabalho brilhante. Jesus salvou muita gente, batizou com o Espírito Santo, e passamos 3 anos e meio em Colônia Leopoldina, debaixo de um Pentecoste. E o Senhor Jesus ali fez um grande rebuliço. Os que são vivos, que viveram aquela época, lembram que chegou um tempo em Colônia Leopoldina que a gente dava paz a todo mundo porque não sabia quem era novo crente, quem não era. Era um rebuliço de Deus, era um tempo também de grande avivamento na igreja, de um modo geral, e lá Deus fez coisas especiais. Logo após casamos, e viemos aqui para Maceió, ele já tomando conta do Pinheiro. Ele veio para o Pinheiro, tomou conta da igreja no Pinheiro. Passamos 3 anos e meio aqui, foi onde nasceu meus 2 primeiros filhos, o Wesley e o Gunaberg. Nasceram aqui em Maceió e fomos para o sertão. Os anos de trabalho no interior foram essenciais para a formação do ministério do pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Em Delmiro Gouveia e em São Miguel dos Campos, ele aperfeiçoou seu aprendizado sobre a importância da proximidade com os irmãos, da evangelização e do cuidado pastoral. Quando eu fui para Delmiro, houve até alguém que não queria que eu fosse por causa da escola teológica, porque durante o período que eu passei aqui em Maceió, eu também era professor da escola teológica e ajudava muito nessa parte. Mas a direção da escola teológica foi pedir ao pastor Neco, pastor Zé Antônio dos Santos, para não me deixar aí, que eu iria fazer falta. Mas o pastor disse, Orisvaldo precisa iniciar a vida ministerial dele como pastor de campo. E eu louvo a Deus pela vida do saudoso pastor que me enviou a Delmiro Gouveia. Quando ele chegou aqui, naquele tempo não tinha gente letrada, né? Presbítero, não tinha não, só tinha um velhinho, que era um presbítero que já passou. Eu era diácono, vim em Mata Grande como diácono, né? Aí ele me apresentou no tempo, né? Como porteiro. Eu vim em Mata Grande com a carta de recomendação. Eu morava a 6 quilômetros da igreja para a minha casa, né? Mas eu montava nos cavalinhos, saía com minha esposa e uma filha que eu tinha, né? Para a igreja. Aí quando eu vim lá para cá, quando ele leu a carta, disse, irmão, então logo de hoje você já é porteiro daqui. A carta dizia que você é um bom porteiro. Aí lá vai fiquei. Aí não tinha, só tinha um velhinho que já passou-se. Mas ele de companheiro. Sempre eu gostei de zelar a bola de Deus. Ele sabe disso, né? O pastor Orisvaldo sabe. Aí nós fomos para Lagoinha. Aí quando nós vinha escuro, meter no olho. Tinha umas casas velhas. Aí passou uma cobra, era uma lapa de cobra desse tamanho, enganchou nos pés dele, ele disse, a cobra, meu Antônio. Aí o bichinho entupiu dentro dos matos. Nós vimos ver o claro, quando eu cheguei bem aqui em cima, aí vimos o claro da rua. Delmiro Gouveia foi um trabalho assim, difícil, e Jesus salvando muita gente mesmo. E nós passamos por uns momentos difíceis. Toda vez que tinha uma festa, os meninos adoeciam. Eles adoeciam na sexta-feira, que era quando começava a festa. Na segunda-feira já estavam bons. Teve uma época que eles ficaram mesmo aleijados em cima da cama. Não andava. E quando terminava a festa, a gente sabia que isso era um problema espiritual. Terminou a festa, os meninos estavam bons, normais. Era somente para tirar, como quem fosse para tirar a atenção do trabalho e voltar para os filhos. Delmiro Gouveia era uma igreja muito pequena, era uma igreja já estabilizada, já tinha um templo pequeno, umas adequações atrás da igreja que serviam de casa pastoral, mas não tinha congregações, só tinha Lagoinha e Água Branca, que era um campo na época ligado a Delmiro Gouveia. E Pariconha, que não tinha nada, não tinha crente, só tinha uma irmã, e Pariconha ficou também para Delmiro Gouveia evangelizar. Então começamos ali trabalhando e trabalhamos 10 anos. E nesses 10 anos o Senhor nos deu grandes vitórias. A começar que nós compramos
a casa pastoral. Compramos um terreno que havia uma pequena casa. E quando eu cheguei lá, havia uma reserva na tesoureira da igreja e o presbítero Odilon reuniu o presbitério para me doar aquele dinheiro, aquele pouco dinheiro, para que eu desse entrada em um veículo. Comprasse um veículo porque eu cheguei lá a pé, sem carro. Mas eu disse, Odilon, eu não tenho nem casa para morar, então eu acho que a prioridade não é um carro para o pastor, eu acho que a prioridade é uma casa pastoral, porque naquele tempo o aluguel de casa era muito difícil em Delmiro Gouveia, e os irmãos ficaram até zangados comigo porque me deram o dinheiro para comprar um carro para mim. Mas eu preferi comprar um terreno com uma pequena casa e construir, pela graça de Deus, a casa pastoral, que naquela época, hoje talvez não seria tão interessante, mas há quase 40 anos era uma mansão. 3 quartos, 2 suítes, área, garagem para 2 carros. Então naquela época era uma coisa gloriosa. Pastor Neco foi inaugurar no mês de setembro de 90. Foi a inauguração. Ele era novinho, não que ele foi. Ele era novinho, a gente ficamos conversando, ele tem uns 18 anos. Eu não tenho muita certeza que ele tinha 18 anos, não sei, mas pela aparência, a gente recebemos ele com todo prazer. Ele era um grande homem de Deus, ele novinho, já tem uma sabedoria incrível de cuidar da gente, não só daqui, mas das ovelhas. O trabalho começou a crescer. E tinha dia de nós darmos ceia na rua. Havia umas árvores, um canteiro de árvores no meio da rua da Independência, e ali os diáconos tinham que sair de dentro da igreja e levar as bandejas para levar os elementos da Santa Ceia debaixo das árvores, porque era gente na calçada. E o povo, pastor, precisamos construir, mas não tinha terreno. E não tinha o que fazer, a igreja muito pequena, sem janelas, sem laterais, tudo colado. Mas o Senhor preparou misteriosamente um terreno de 60 metros de frente por 84 de fundos no centro da cidade. Na época, bem diferente de agora. Sem estrada, não tinha ônibus direto. Quando nós íamos para aqui, vinha no pinga-pinga e com 2 crianças. Foi assim um período muito difícil, mas também Deus abençoou Delmiro Gouveia. E Jesus salvou muita gente e decidimos fazer a igreja, que hoje é a igreja de Delmiro Gouveia. E na época, assim, causou admiração, porque é uma igreja muito grande. E ali o Senhor nos ajudou e nós começamos a construir a igreja sem recursos, porque a igreja mal dava para sustentar o pastor, ela não tinha condições, não sobrava nada. Era somente para manter, pagar a água, a energia, a despesa da evangelização e o sustento do pastor. E quando foi para fazer a casa pastoral, houve dias que a irmã Vaninha não foi fazer a feira, porque ou pagava ao pedreiro e ao servente, ou fazia a feira do pastor. Como, graças a Deus, em casa tinha farinha, tinha feijão, tinha outras coisas, eu preferia pagar o pedreiro e o servente, que eram mais necessitados do que ele. E há uma história muito interessante, que eu disse à irmã Vaninha, olha, hoje nós não vamos para a feira, porque o sol está muito quente. E nós íamos a pé, e ela disse, você está inventando coisa que eu estou sabendo que você está liso, não tem o dinheiro da feira. E de fato não tinha mesmo, foi preciso fazer a feira na segunda-feira em Água Branca, esperar que caísse alguma coisa na tesoureira da igreja, porque a construção a tudo consumia, a casa pastoral. E hoje os irmãos de lá, eles ficam dizendo como o pastor Orisvaldo construiu essa igreja. Haja visto que os crentes, pouquinhos e pouco dinheiro, não houve ajuda da prefeitura, foi dos esforços dos irmãos mesmo. E Deus abençoou e concluímos a igreja em Delmiro Gouveia. Foi uma bênção do céu. Ele tão novo, e a gente via Deus na vida dele, e ele tratava a gente como filho, e a gente tratava ele como pai, como pastor. Aqui mesmo em Delmiro Gouveia, aqui não entra mais um pastor que nem ele, mas não. Não entra mais não, meu pai. Era um pai. Era um pai, ainda hoje ele ajuda, ainda hoje ele é pai, ele hoje me ajuda. E depois que meu esposo foi embora, ele tem cuidado muito bem de mim. Manda minha mensalidade direitinho, meu sustento, nunca faltou e não tenho falta de nada. Até hoje temos saudade daqueles irmãos, uma igreja amada, uma igreja querida, que quando chegamos lá, nos sentimos como se estivéssemos chegando no paraíso celestial. Apesar de uma grande parte já não existe dos que eram daquela época, outros se mudaram, mas ainda há um remanescente da nossa época ali,
por quem temos uma estima muito grande, um carinho pela nossa querida Delmiro Gouveia. Pois eu digo, um pastor que nem o pastor Orival aqui da Mil Reis, mas não vem uns aí, é bom, que é de Deus, mas que nele não é. E em 1998, ele vem para São Miguel dos Campos. E fui convidado por ele para acompanhá-lo. Quando ele tomou posse em São Miguel, ligou para Felizete, uma irmã, que me foge o nome dela agora. Ela tinha um telefone residencial e sempre atendia as nossas ligações. Ele conversou comigo e disse: diga ao seu pai que você não é mais dele. Você agora vai trabalhar comigo em São Miguel dos Campos. Um desafio que foi público e notório foi a minha chegada a São Miguel dos Campos. A igreja sofreu uma cisão onde perdeu 90% dos membros. 90% dos membros abandonaram a igreja e seguiram ao pastor que estava lá, formaram uma nova igreja. No dia da minha posse, eles foram embora, né? Houve uma arrumação para que, quando o pastor presidente, o pastor Zé Antônio, me desse posse, eles saíssem da igreja. Não por minha causa, eles nem me conheciam, mas porque já tinham acertado para sair da igreja, para formar uma nova igreja. Não foi por minha causa. Eu herdei o problema, né? Então viemos e começamos a trabalhar com ele. Num momento muito difícil da igreja, porque havia tido uma divisão muito forte. E ele milagrosamente foi o escolhido para estar ali. O pastor Zeneco e a mesa diretora se juntaram naquela época e designaram ele para vir para São Miguel dos Campos. Os primeiros 7 anos foram de sofrimento, de lutas, e eu acho que a pior coisa que pode acontecer numa igreja é uma cisão, costumeiramente chamado de divisão. Ele foi a uma reunião, e lá nessa reunião ele voltou para o carro e disse assim: Alberto, só Deus, aqui só Deus. O que eu escutei agora, e alguém colocou o dedo no meu nariz assim, disse que só ia ser pastor aqui de 24 pessoas. Os irmãos que saíram passavam zombando na porta da igreja e olhavam para o prédio e diziam: o melão vai cobrir este templo. Porque não haveria condições de pagar água, não haveria condições de pagar energia, não haveria condições de manter o trabalho. Humanamente falando, eles diziam certo, né? O melão vai cobrir. O melão cobrindo significa que o prédio ficou abandonado. Aí ele se levantou e disse que viu Jesus passeando no meio da igreja. Congregações que ele nunca tinha passado, nem sonhava, congregações lá dentro das canas, lá dentro do matagal, vamos dizer assim, distante da cidade. E ele viu Jesus passeando em todas as congregações. Logo após, o Senhor começou salvando. A priori eu pensei que eram as pessoas que estavam voltando, os que saíram, mas não, era Jesus salvando outras pessoas para ficar no lugar. Deus abençoou ricamente São Miguel dos Campos. E nós vivemos um período de avivamento de São Miguel dos Campos, que me lembrou dos anos 80, em Colônia Leopoldina, que me lembrava do Pinheiro, que me lembrava de Delmiro Gouveia. Eu não tinha mais esse contato com ele, mas escutava o que Deus estava fazendo. Era notório o que Deus estava fazendo. E agora estávamos vivendo isso em São Miguel dos Campos. 1 ano e 5 meses depois, em uma só festa, o Senhor batizou 205 pessoas com o Espírito Santo em 3 dias. E ali as portas se abriram e a igreja cresceu. O Senhor me deu a graça de batizar 4.000 membros em águas. Batizei nesses anos que ali passei 4.000 pessoas em águas. E isso foi uma vitória muito grande da parte de Deus, fora os que vieram de outras denominações, fora os que se reconciliaram. Então eu só tenho que louvar o Senhor, porque a mão humana não alcançaria. Então eu acredito que o maior desafio que eu enfrentei, desafio financeiro, desafio espiritual, desafio de conflito, desafio de guerra, eu acredito que entre os muitos e dos quais eu posso falar, este foi o mais difícil. Em 2015, o reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima foi eleito por unanimidade presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoas. Um momento de grande responsabilidade, marcado por desafios
e uma visão de crescimento para a obra de Deus. Olha, meu irmão, assumir a igreja em Maceió e no estado, tanto a igreja como a convenção, foi um desafio muito grande. Mas um desafio grande mesmo. Primeiro porque eu nunca me senti capacitado para tal obra. Às vezes alguém falava, não sabe que tem uns crentes que conversam muito, e já dizia, olha pastor, ali um dia vai, quando Deus recolher o pastor, não adianta o senhor correr porque vai ser o senhor. Eu brincava e eu dizia a eles, meu irmão, olha, você sabe onde é a delegacia? Por que, pastor? O que é que tem a ver essa conversa? Eu dizia, porque estão prendendo quem conversa esse assunto. Dava uma gargalhada e desconversava e mudava de assunto. Então, quando o nosso pastor morreu, nosso pastor faleceu, por estatuto, eu teria que assumir a convenção porque eu era o vice-presidente. Mas a eleição, ainda haveria uma eleição, alguém poderia se candidatar, qualquer pastor que tivesse 5 anos de inscrição na Comadal, que é a Convenção de Ministros, poderia se inscrever para ser o presidente da igreja. Porém, ninguém se candidatou. A pessoa que me procurou disse, pastor, eu não tenho nenhuma intenção. E a direção de Deus que eu vejo é o senhor. E os colegas todos estão pensando a mesma coisa. Eu digo, bem, irmão, se for de Deus, então vai aparecer as 20 assinaturas para confirmar a candidatura. E meu irmão, apareceram 380. O estatuto exigia 20, mas apareceram 380 assinaturas confirmando que queriam que eu fosse candidato à presidência. E, por unanimidade, eu fui aclamado. Eu não fui eleito porque não houve disputa com outros candidatos, mas eu fui aclamado presidente da convenção numa noite e na outra noite fui aclamado presidente da igreja. Tive a honra muito grande de ter pastor José Wellington Bezerra da Costa, o patriarca das Assembleias de Deus no Brasil, presidente na época da Convenção Geral, de vir me dar posse na convenção e de vir me dar posse na igreja. Ainda hoje existe na internet o culto, foi um dia memorável, foi um dia glorioso, mas para mim uma dificuldade grande, porque a igreja é uma igreja centenária. Na época, ela estava para celebrar o seu centenário. Eu não estava tomando conta de uma igreja local, eu não estaria tomando conta de uma congregação ou da capital, mas a igreja no estado de Alagoas. Alguém perguntou, o senhor substituiu o pastor José Antônio? Eu digo, não, meu irmão, não digo uma coisa dessa. Eu apenas sucedi. Há uma diferença entre suceder e substituir. Suceder é assumir a vaga e substituir é preencher todos os requisitos. Eu digo, não diga isso comigo, porque não dá para mim substituir preenchendo todos os requisitos do pastor José Antônio dos Santos. Eu estou apenas sucedendo. E ainda hoje me considero nessa situação de apenas um sucessor, porque o Senhor recolheu e alguém teria que assumir. Então foi muito difícil, e é difícil até hoje, porque não é fácil assumir uma igreja centenária e uma igreja que teve uma liderança que ela teve por quase 3 décadas. A expansão do evangelho sempre foi uma prioridade. O trabalho missionário alcançou locais de difícil acesso em Alagoas e também ultrapassou fronteiras, enviando missionários para diversas nações. Nós temos hoje 8 campos missionários dentro da igreja no estado de Alagoas, né? Também o Senhor abriu as portas para a missão transcultural. Foram comprados 2 imóveis no exterior para a sede própria do templo na Bolívia e do templo no Chile. E foi a Secretaria de Missões, né, o Conselho de Missões, a quem agradeço, o pastor Carlos e os demais conselheiros de missão e as mesas diretoras, que liberaram para que fossem compradas. Então Deus mandou os meios. Então hoje existe uma igreja própria em Chile, existe uma igreja própria em Uruguai, e está sendo construída a casa pastoral na missão do Uruguai, nessa gestão, e também um templo na Bolívia, Chile e Uruguai. O Senhor tem abençoado que a igreja aqui enviou recursos para ajudar a aquisição desses imóveis, né? E a missão, como dissera, espalhou-se para Portugal, Espanha e Chile. A missão transcultural. Além do auxílio espiritual, a Assembleia de Deus em Alagoas
atua na assistência a centenas de famílias carentes da capital alagoana, por meio do Projeto QEDES. A iniciativa leva a quem mais precisa atenção à saúde, reforço escolar para as crianças, apoio psicológico e nutricional e muito mais. O nosso grupo é voluntário, todos participam tanto do seu trabalho profissional como de ideias para crescimento. Eu sempre falo para eles, tudo que for para crescer, nós estamos juntos. Começou com 10 famílias e hoje nós temos cerca de 100 famílias. Daqui, que ficou sendo a sede, ela se expandiu para os bairros. Então nós temos Ângelo Martins, Portelinha, Pau d'Arco, Selma Bandeira e todos eles têm muitas crianças, muitas mesmo. Nós ensinamos a eles a educação básica e reforço, temos trabalho de reforço. Ficamos felizes quando nós pegamos criança que não sabe ler, não conhece nem letras, as letras básicas, e eles aprendem a ler e depois eles chegam bem gratificantes, chegam dizendo, eu já sei ler. Nós temos aulas de bordado, nós temos uma casa da costura, temos a casa só para crianças, temos aqui o prédio com salas, onde os adolescentes eles aprendem espanhol, aprendem inglês. Esse projeto é acessível a todos, não só à igreja, mas a todos que queiram contribuir para o sucesso do projeto. As convenções estaduais se tornaram um dos maiores eventos evangélicos de Alagoas, reunindo milhares de pessoas todos os anos em momentos únicos de adoração e ensinamento. O ensino da palavra sempre foi um pilar do ministério do reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. Durante a última década, os cultos de doutrina fortaleceram a fé do povo de Deus através dos cultos de doutrina celebrados na igreja sede. A FATEAL, Deus tem feito ela crescer exponencialmente. Hoje, muita gente leiga da igreja, leiga não no sentido de ignorância, mas no sentido de que não são pastores, não são presbíteros. Hoje, quase todo crente aqui de Maceió e muitos do interior tem um curso de teologia. Mesmo que não são pastores, mesmo que não são presbíteros, mas tem um curso de teologia. Houve uma evolução muito grande. O Senhor Jesus fez evoluir. Agradeço ao Caimon, que é o responsável pela FATEAL, e a própria FATEAL, a professora Cláudia, que é a nossa diretora, e o professor Eliseu, o pastor Eliseu, que é o vice-diretor. Nós louvamos a Deus pela vida deles, que tem expandido pelo interior do estado, pela capital. A unificação do CONJOAD foi um divisor de águas na história do Congresso de Jovens, fortalecendo a nova geração para a obra do Senhor. O mundo mudou durante a pandemia da Covid-19, mas a igreja permaneceu firme. A Assembleia de Deus se adaptou e, por meio da AD Alagoas, continuou a levar a palavra de Deus a milhões de pessoas de Alagoas, do Brasil e do mundo. O pastor Orisvaldo é a minha referência em tudo que eu penso, tudo que eu faço como ser humano. A referência é o meu pai. É um homem de Deus, é um homem crente, correto em tudo que faz. Como pai, é um maravilhoso, é o melhor pai que se poderia ter. Sempre ele teve um dom especial na vida dele, que é de resolução de problemas. Sempre que chega qualquer pessoa com qualquer problema, do mais grave ao mais simples, ele tem o dom da sabedoria, de abrir a Bíblia, dizer um versículo, e naquele versículo está o problema, e ali ele já mostra a resolução do problema. Eu lembro dele dessa forma, e como ele cuida muito das suas ovelhas. A responsabilidade aumenta não só para ele, como nós, né? Em ajudá-lo e estar sempre perto. Nós não somos filhos de qualquer pessoa, somos filhos da pessoa que deve dar o maior exemplo aqui, referente à igreja, né? Então tudo que um filho de pastor faz, que um neto de pastor faz, reflete diretamente no pastor presidente. E, graças a Deus nós entendemos isso desde cedo e não damos trabalho ao nosso pai. Ela está sempre contribuindo para que a obra do Senhor cresça cada vez mais. Esse é o nosso propósito. E damos graças a Deus
por essa forma de ação, por esse jeito de vida, por esse estilo de vida que ele tem nos conduzido. E temos sido alegres e felizes assim. Sempre ensinou a ser honesto e ele sempre foi honesto. Eu nunca vi meu pai reclamando que estava devendo a alguém. Mesmo ganhando pouco, ele sempre soube ser organizado e nunca ficou devendo ou preocupado com as finanças, nem nunca pegou nada de alguém. Se tem uma coisa que eu sei que meu pai é honesto. Meus queridos e amados irmãos de toda a Igreja do Senhor do Estado das Alagoas, a paz do Senhor para todos vocês. Eu quero, nesse instante, felicitar ao meu ilustre companheiro, pastor José Orisvaldo, pelo brilhante trabalho que Deus tem realizado pelas suas mãos durante os seus 10 anos como presidente desta igreja. Você teve a honra de substituir o nosso inesquecível companheiro José Neco, que ainda mora no nosso coração. Porém, meu querido, quero lhe felicitar também pela maneira carinhosa, cuidadosa, como o irmão tem cuidado não somente da igreja de todo o estado, mas também da família do nosso inesquecível pastor. Isso demonstra uma responsabilidade continuada e um amor com muito carinho para esta família que para nós tem tanto valor. Orisvaldo, receba, meu querido companheiro, quando a igreja completa 110 anos, a igreja do Senhor tem crescido e os seus 10 anos vêm contribuindo para este crescimento inevitável. Nós acompanhamos o crescimento e as bênçãos que Deus tem derramado sobre a igreja do Senhor nesse estado. Então, meu querido Orisvaldo, receba nesse instante todos os pastores de São Paulo. Somos aproximadamente 15 mil e poucos pastores, mas queremos lhe abraçar, dizendo a você que o desejo do nosso coração é que você continue recebendo de Deus muita paz, muita alegria, muita sabedoria para cuidar da igreja e continuar cuidando bem da sua família. Amado, um abraço, parabéns. Eu quero te dizer em nome de toda a nossa família que nós te amamos muito, muito. Que Deus te abençoe, te proteja, guie seu caminho, que você seja perseverante, que as coisas adversas que vêm para você, que Deus esteja sempre ao teu lado, te guiando, segurando nas tuas mãos, para que você conclua a sua missão aqui. Enquanto Deus quiser você aqui junto conosco. Que Deus te dê longos anos de vida. E te amamos muito, muito. Meu pai, te amo. Sou consciente que a minha principal missão aqui na Terra é ajudar o Senhor. E eu fico muito feliz quando consigo lhe ajudar de alguma forma. De qualquer maneira, seja para resolver um problema, para dar a solução de alguma coisa, ou de qualquer forma que eu consiga ajudar, a mínima que seja, eu já fico muito feliz. Então, Deus te abençoe, te amo muito. Pai, eu tenho muito orgulho do Senhor, eu sei que Deus já fez muito na sua vida e Ele irá continuar fazendo. Que esses 10 anos que passaram foi de muito aprendizado e que os anos que virão seja de muito aprendizado, muito trabalho e muitas bênçãos sobre a sua vida. Meu avô, com esses 10 anos eu sei que foi muita luta para o Senhor. Se não fosse por Deus, seria muito mais difícil para o Senhor, mas com Ele foi tudo com mais facilidade e com muita graça de Deus o Senhor conseguiu estar aqui, ajudando todo mundo e conseguindo para que todos sigam na palavra dEle, tudo que é de bom. Que Deus abençoe o Senhor e que o Deus dê muita saúde para o Senhor. Pai, sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. É isso que eu tenho aprendido e é isso que, nada menos do que isso, esperamos do Senhor nesses 10 anos e os próximos 10 e mais 10, enquanto o Senhor nos permitir estar juntos. Orisvaldo, Deus escolheu você para mim. Ele preservou você para mim. E eu sei que tudo que eu sou é através de Deus e através de você. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando graça e que o Senhor possa a cada dia lhe dar muita saúde para trabalharmos juntos para o Senhor. Eu quero louvar a Deus
porque tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em segundo lugar, quero agradecer a minha esposa, que tem sido um baluarte no meu ministério. Quero agradecer aos meus filhos, que todos três servem ao Senhor, mas servem com alegria, todos três, Wesley, Gunnar e Jáfia. Minha esposa, a irmã Vaninha, e meus 3 filhos, eles são colunas no meu ministério. Servem a Deus, cada um com o seu dom, com o seu talento, mas todos servem ao Senhor com alegria. E quero agradecer a Deus pelos meus pares da convenção, da mesa diretora da igreja, da mesa diretora da convenção, que tem sido, como eu disse a vocês, Arão e Ur, junto com o presbitério da capital, interior e a capital. Quero louvar a Deus pela vida de cada um deles, pois, como sempre digo, sem Deus impossível, e sem eles seria muito difícil. Eu devo a Deus e a eles essa graça toda que Deus tem dispensado. Louvar a Deus pelos que trabalham aqui comigo na sede, que é daqui de Maceió, que emana para todo o estado bênçãos, diretrizes, trabalhos, setor de engenharia, de arquitetura, administração da igreja. Não é só para Maceió, é para o estado de Alagoas. E esse pessoal que trabalha aqui na administração da igreja, tudo vem para aqui e sai daqui, e esse povo tem sido uma verdadeira bênção, os que trabalham aqui. Quero agradecer a cada membro da igreja, cada congregado que contribui, que confia da sua contribuição que será empregada pelo reino de Deus. Eu quero agradecer os que ajudam com seus dízimos e ofertas, com a obra missionária, e o nome de Deus tem sido glorificado. Então, minha gratidão a todos. A gratidão a vocês também que vieram fazer essa filmagem, vieram fazer esse trabalho tão bem feito, tão bem preparado. Minha gratidão a vocês. E peço as orações. Eu peço as orações. Eu digo como Paulo aos Tessalonicenses: irmãos, no último versículo ele dizia: orai por nós. Eu sou pobre e necessitado e careço das orações do pastor da mesa diretora até a velhinha zeladora da igreja, a irmã que dirige o círculo de oração. Eu preciso da oração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos adultos, de todos, porque somos 100% dependentes de Deus. 10 anos que marcaram vidas. Um legado que permanece. A Assembleia de Deus segue firme, avançando para novos desafios na presença do Senhor, sob a presidência do reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima.